Olá meus irmãos, graça e paz para todos. Vamos a mais um vídeo aqui no canal O Renovo da Palavra. Gente, nesta oportunidade eu gostaria de fazer alguns comentários acerca da live que o canal Escatologia Preterista fez em resposta a um dos nossos vídeos aqui, onde o tema é: um será levado e o outro será deixado. Mas antes de eu abrir o leque aqui do nosso estudo, comentando a live que o canal Escatologia Preterista preparou, eu gostaria de pedir a você, se no final deste vídeo você gostar dele, não se esqueça de deixar o seu joinha. E quem ainda não é inscrito no nosso canal, se gostar do nosso conteúdo, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas notificações. O irmão Gedilson fica muito agradecido a todos. Então vamos lá. Na verdade, esse daqui está sendo, acho que, o quarto vídeo com este tema. Um será levado e o outro será deixado. Nós já gravamos 3 vídeos. E o que aconteceu aqui no canal O Renovo da Palavra? Nós recebemos a visita de um amigo que é dono também de canal, o Robson. Ele comentou o nosso vídeo e disse que gostaria de fazer um vídeo resposta ao nosso assunto, uma vez que o Robson ele é preterista parcial. Preterista parcial é aquele estudante da Bíblia que compreende que a maior parte das profecias do Apocalipse já se cumpriram lá no passado, no período ali do Império Romano. Porém, as páginas finais, com os julgamentos finais, estão ainda para o futuro, ainda vão acontecer. E o nosso amigo Robson conversou: irmão Gedilson, eu gostaria muito de fazer um vídeo resposta a este teu vídeo. Você pode direcionar este assunto à visão preterista parcial? E assim nós fizemos, atendendo assim o pedido do Robson. Preparamos um vídeo com 7 questões. Ele, por sua vez, fez uma live resposta. Até me avisou antes: ó, irmão Gedilson, vai ser uma live com mais de 1 hora, porque eu preciso apresentar os seus argumentos, os seus questionamentos e também argumentar em cima. E assim o nosso amigo fez. Eu fui lá, eu vi a live, vi até por 2 vezes ao longo da semana, para me entender direitinho a visão aí do preterista parcial Robson, lá do canal Escatologia Preterista. Pois bem, a conclusão geral de tudo que vi. Eu tenho 2 comentários para me fazer. Uma vez que nós usamos o texto de Mateus capítulo 24, versos 40 e 41, Lucas capítulo 17, do 26 até o 37, Lucas 21, de 20 a 24, a parte A do versículo, e Apocalipse capítulo 19, do verso 11 até o verso 21. São os textos que nós trabalhamos. Eu gostaria de ler para vocês aqui Lucas 21, 24, já que o assunto é: um será levado e o outro será deixado. Diz assim: e cairão a fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos. Aqui está o fechamento do nosso raciocínio em cima deste tema. Mas quais são os 2 comentários que eu gostaria de fazer sobre a live do Robson? Gente, todo preterista, todo, sem exceção, parcial ou radical, eles cometem um grande equívoco nos seus comentários. Qual é o equívoco? Eles comentam as cenas do 1º século pensando estarem comentando o livro do Apocalipse. Veja bem, a destruição de Jerusalém, que aconteceu ali no ano 70 depois de Cristo, é fruto do sermão profético de Jesus.
registrada em Mateus capítulo 24, Marcos 13 e Lucas 21. Jesus profetizou a destruição de Jerusalém. Porém, a destruição de Jerusalém não foi o cumprimento do Apocalipse. Nós podemos até traçar uma linha imaginária para você entender direitinho o que eu estou falando. Se você pegar ali de João Batista, ministério de Jesus, início do ministério de Jesus, vamos traçar uma linha imaginária. Nós vamos chegar até aqui no ano 70 depois de Cristo, na destruição da cidade. Isso dá um pouquinho mais de 40 anos. Sendo assim, olha o equívoco dos preteristas, pois os personagens bíblicos que estão ali nos evangelhos, no Ato dos Apóstolos, quando a Bíblia se cala entre os personagens históricos, como os imperadores romanos, Nero, Vespasiano, Galba, Cláudio, e entre outros, eles estão dentro deste cenário, dessa linha imaginária que eu acabei de traçar com vocês, que é o cenário profético do primeiro século. Aqui, gente, não está nada, não tem relação com o Apocalipse. E todos os preteristas comentam pensando que estão comentando o Apocalipse. Inclusive o nosso amigo Robson, ele fez isso durante toda a live. Ele comentou as cenas do primeiro século pensando estar comentando o Apocalipse. Inclusive nos comentários aqui eu falei isso com ele. Ali, os personagens bíblicos e também os personagens históricos, eles foram arquétipos. Eles estavam dentro de uma condição representativa. E onde está a confusão dos preteristas? É que o livro do Apocalipse vai pegando determinadas cenas do primeiro século, personagens do primeiro século, o livro reproduz as cenas, já que são arquétipos, o livro dá um zoom, amplia, direciona para o final dos tempos, em forma daquelas figuras que nós conhecemos no livro do Apocalipse. Tudo aqui, gente, são arquétipos. E foi esta daí a minha primeira observação na live do nosso amigo Robson. Ele comentou as cenas do primeiro século pensando estar comentando o Apocalipse, mas em momento algum você comentou, Robson, o Apocalipse bíblico, tá ok? Somente as cenas do primeiro século. Mas vamos lá, qual é o segundo comentário que eu gostaria de fazer sobre a live do nosso amigo Robson? Na altura do tempo aí de 50 minutos da sua live, eu citei o texto de Mateus capítulo, de Lucas, melhor dizendo, gente, desculpa, Lucas capítulo 17, do versículo 26 até o versículo 37. Repito, Lucas 17, do 26 até o 37. Você se equivocou e colocou na tela, na altura do tempo de 50 minutos, você colocou Lucas 17, do 26 ao 31. Mas eu citei até o 37. Por qual motivo? Inclusive, eu já tinha falado sobre isso em vídeos anteriores. No primeiro vídeo aqui do nosso canal que você comentou, eu já dei a explicação sobre esse texto. O versículo 37 diz o seguinte: e respondendo, disseram-lhe: onde, Senhor? E ele disse: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Observe bem o que Jesus respondeu para os discípulos. Essa fala de Jesus no Evangelho Sinótico de Mateus, capítulo 24, versículo 28, aparece também, é a mesma fala.
Diz assim: pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Por que eu estou fazendo esse comentário relacionado à sua live? Pois nos nossos vídeos anteriores aqui, eu fui fazendo um paralelo das cenas de Lucas com a cena do Apocalipse capítulo 19. Eu fui falando, primeiro eu falei da volta de Jesus, tanto está lá nos evangelhos, como está também no Apocalipse capítulo 19. Aí você tentou explicar que ali foi só manifestação, mas Robson, meu amigo, é a mesma coisa, tá ok? A manifestação é se fazer ser visto. Mateus usa muito o termo grego parousia, inclusive é vinda física, não é uma vinda espiritual, mas isso daí já é um outro assunto, mais profundo e mais longo. Mas vamos lá, eu fui fazendo um paralelo. O que é isso? Os mesmos elementos escatológicos encontrados em Lucas, capítulo 21, do verso 20 ao 24, nós fomos encontrando também no Apocalipse, capítulo 19, do versículo 11 até o versículo 21. Eu falei da volta de Jesus, eu falei dos exércitos, está de um lado e está no outro. Falei da espada, falei daqueles que foram levados vivos para serem escravos nas nações. E lá no Apocalipse, os lançados vivos no lago de fogo foi a besta e o falso profeta. Falei dos deixados mortos no solo de Israel, enquanto que os deixados lá no Apocalipse foram os exércitos da besta que foram mortos com a espada que saía da boca do cavaleiro do cavalo branco. Enfim, eu fiz 7 questões, mas eu quero destacar aqui o coração do assunto, uma vez que eu sempre afirmei nos nossos vídeos, é a mesma cena, conforme eu estou afirmando aqui mais uma vez. O Apocalipse, gente, ele só pegou lá em Lucas, reproduziu, ampliou e transformou em figuras, apontando, direcionando para o final dos tempos. É a mesma cena, com diferenças tão gritantes que não tem como pegar e dar cumprimento lá no primeiro século, uma vez que trata-se da mesma cena. E qual é o ponto crucial, incontestável e inconfundível que diz respeito a ser a mesma cena? O ajuntamento dos pássaros. Eu volto em Lucas, capítulo 17, versículo 37, a pergunta dos discípulos. Isso aqui marcou a cena. E respondendo, disseram-lhe: onde, Senhor? E ele disse-lhe: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Só no sermão profético, no Evangelho Sinótico de Mateus e de Lucas, que tem esta fala de Jesus, essa pergunta dos discípulos. O ajuntamento dos pássaros. Ali, na destruição de Jerusalém, o próprio exército romano foi simbolizado pelos pássaros. E literalmente, na destruição da cidade, diante da mortandade que aconteceu, os pássaros, os abutres, literalmente pousaram sobre os cadáveres. Foram mais de 1 milhão de mortos. Então a cena é inconfundível quando nós olhamos o ajuntamento dos pássaros. O Apocalipse pegou a cena, olha onde ela aparece. Ela aparece no capítulo 19. Eu vou ler 2 versículos, o versículo 17 e o 21. Diz assim o 17. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Verso 21. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Robson, meu amigo, é incontestável.
é a mesma cena. Embora eu respeite o seu posicionamento, quando você afirmou na sua live que não se trata da mesma cena. Mas por que eu estou replicando aqui que é a mesma cena? Porque nós temos todos os elementos do Evangelho no capítulo 19 do Apocalipse. E o ajuntamento dos pássaros é a marca inconfundível que o Apocalipse pegou a cena ali do primeiro século, da destruição de Jerusalém e tudo mais, e reproduziu. Isso daqui, gente, é finalzinho da grande tribulação, conforme está em Lucas 21, 23, a aflição. Isso daqui, gente, é Jesus chegando para libertar Israel contra a invasão dos inimigos de Israel. Isso daqui é Armagedon. Ele vem para destruir os exércitos que vão marchar contra Israel no final dos tempos. Por isso, não tem como dar cumprimento a este assunto em época nenhuma do primeiro século. Apesar de ser a mesma cena, mas não acontece, não tem como, no mesmo período de tempo. Nós chamamos isso de quê? De duplo cumprimento das profecias. Tá ok, Robson? No mais, meu amigo, eu quero te agradecer muito pela atenção que você tem nos dado aqui. E como você mesmo falou lá na sua live, isso aqui é uma conversa entre amigos. Eu vejo perfeitamente como sendo a mesma cena, tá ok? Mas e você que está assistindo esse vídeo? Você compreende também como a mesma cena? Deixa aqui embaixo, nos seus comentários, toda a relação de Lucas capítulo 21 comparado, fazendo um paralelo com Apocalipse 19. E você que ainda não viu os vídeos anteriores, eu encorajo você para ver, porque tem informações importantíssimas, onde nós estamos mostrando que o Apocalipse ainda não se cumpriu. Ele não tem relação lá com o primeiro século. O Apocalipse ainda vai se cumprir, ele tem relação com o futuro. Tá ok? No mais, que Deus continue abençoando a todos. Muito obrigado por estarem vendo mais um vídeo aqui no canal. E como sempre digo, Maranata, ora vem Senhor Jesus.